Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos ver hoje uma reflexão sobre o apito de cachorro e o atavismo histórico das ditaduras. São duas expressões muito conhecidas na política esquerdopata aí, mas vamos esclarecer isso porque as pessoas escutam isso todo dia e às vezes não sabem o significado disso aí. Então, aí na capa nós temos o Stalin e o Beria, que era o braço direito dele, era o delegado dele lá, o comissário, o capataz que fazia tudo o que o Stalin mandava, um puxa-saco lá, um cara que era o ditador dele, era o executor das ordens absurdas do Stalin, e encarcerava pessoas, bania, prendia, expulsava, mandava para os campos de extermínio, matava, fuzilava, né? Todos os opositores eram perseguidos por esse cara aí ele era juiz, promotor, delegado, comissário e tudo. Então, no grande expurgo da antiga Rússia, de 1936 a 38, o Stalin eliminou quase toda a oposição que tinha ao regime comunista da antiga União Soviética. Os inimigos dele, ele mandou eliminar tudo. E esse cara aí foi um dos grandes responsáveis por essa manobra aí de eliminar os adversários. Então é isso que está na capa aí, né, do seu chefe, ele era chefe da KGB antiga, não era KGB, era KGND, depois virou KGB. Então é que ele fazia as perseguições de milhões de pessoas que eles mataram e consumiram naquela época. E eles fizeram escola para o resto do mundo, para as ditaduras que vieram posteriormente. Então, o apito de cachorro é uma mensagem política em código que parece significar alguma coisa somente para os militantes, né? Para a população comum não pode significar nada, é uma expressão corriqueira, mas tem um significado específico e diferente para o grupo da militância, né? E o Joe Biden, por exemplo, ele faz muito isso lá nos Estados Unidos, tanto é que agora deu essa M tremenda com a tentativa de assassinar o ex-presidente Trump, e o Lula faz isso o tempo inteiro aqui no Brasil. E, enfim, todos os esquerdistas de ditadores do mundo aí usam essa tática para a consecução dos seus objetivos, das suas agendas, através da militância e dos seus pelegos. Eles dão o apito de cachorro e os pelegos militantes, aquele pessoal lá paranoico, lá, aquelas pessoas fanáticas já saem cumprindo as ordens que eles entenderam que tem que ser cumprido. Vocês lembram que o Lula apitou aquele caso do ministro Alexandre lá em Roma, que teria sido xingado no aeroporto? Imediatamente o Lula já foi para as redes sociais e disse que, abre aspas para o Lula, essa gente não são seres humanos, são animais selvagens, essa gente precisa ser extirpada, quer dizer, entre aspas, precisa ser eliminada. Então ele disse isso e a militância e os pelegos já saíram correndo e a polícia Gestapo brasileira já foi na casa das pessoas, já prendeu todo mundo, já fizeram mil e uma coisa, mil e uma arbitrariedades fora da lei, mas com abuso de autoridade, prenderam todo mundo e no fim nunca esclareceram o que realmente aconteceu, o que foi dito, o que de tão grave aconteceu para indiciarem as pessoas em inquérito e fazerem busca e apreensão e etc, etc. Então, o Joe Biden fez isso nos Estados Unidos agora, que ele disse que o Trump deveria entrar na mira, e aí realmente veio um fanático e topou a parada. Não, é comigo mesmo, né? E o descondenado aí, ele faz isso em relação ao dólar, ele faz isso em censura das redes, ele fez isso com os patriotas no dia 8 de janeiro, tudo isso ele larga o apito e a militância e a Gestapo sai correndo de atrás. Então esse apito de cachorro atualmente é uma das maiores estratégias da esquerda mundial. Maior estratégia. Então ela abrange várias táticas revolucionárias, como por exemplo a janela de Overton, que eu já falei no outro vídeo, a desinformação, a espiral do silêncio, o assassinato de reputações e muito mais coisas. Tudo isso dentro dessa guerra de informações que a gente está vendo aí. Então o apito de cachorro ele modifica o comportamento das pessoas, né, dos militantes, e incentiva os paranoicos, os fanáticos, os psicopatas aí a tomarem
atitudes suicidas, como esse atirador daí do dia 13 de julho, que tentou assassinar o ex-presidente Trump. O Biden teria dito, dias atrás, tem vídeo dele aí dizendo, ele disse para a militância que era hora de mirar o Trump. E aí, como eu já disse, não deu outra. E o ativismo, o atavismo, o conceito de atavismo. Atavismo é uma palavra usada no campo da biologia para nomear um fenômeno que implica um regresso de um ser vivo com as mesmas características de antepassados recentes ou antepassados distantes, né? Então, além da biologia, o atavismo também é chamado de esse comportamento que leva a reviver pensamentos, ações específicas, né, comportamentos dos ancestrais. Por exemplo, o atavismo de um partido político cuja a repetição de condutas pertencia a um passado distante ou recente e voltam a ser usadas no presente ou no futuro, repetindo as mesmas estratégias, as mesmas táticas. Como foi o caso do nazifascismo, do comunismo, do nazismo, que essas práticas são repetidas nas ditaduras africanas, no Brasil, na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, na Coreia do Norte, na China, são repetidas essas coisas, né? E no caso das ditaduras, sejam elas de qualquer ideologia, né, ou esquerda, direita, sei lá, elas repetem de tempos em tempos essas condutas, essas práticas já vividas no passado distante ou recente, remoto. E a maldade fica alojada no inconsciente coletivo das pessoas e se manifesta na cabeça do primeiro tiranete que assume o poder aí. Como diz aquele chavão, né? Diz assim, quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Realmente, se a gente não estudar a história, o que vai acontecer? Nós vamos cair na mesma vala comum, vamos repetir aquelas coisas que aconteceram lá. As práticas dos ditadores lá do tempo de Cristo, antes ainda, Nero, Calígula, Gengis Khan, todas essas táticas que eles usaram foram aperfeiçoadas e sendo praticadas depois por Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini. E ainda hoje, no século XXI, né, 2024, essas táticas continuam sendo revividas e usadas por tiranos. E os tiranos atuais, agora da atualidade, as mesmas torturas, os mesmos desrespeitos aos direitos humanos, ódios, vinganças, perseguições, assassinato de reputações, ou assassinatos físicos ou virtuais das pessoas, cancelamentos. Então, alguém assume o poder e se acha acima do bem e do mal, se acha um Deus, né? E começa a perseguir ou eliminar os seus desafetos, os seus inimigos políticos, né? Então, pobre do Brasil, meus amigos, minhas amigas, com 210 milhões de pessoas, sem identidade nacional, assim, submetida a caprichos de 2 ou 3 tiranos, paranoicos, psicopatas que, por ignorância ou por maldade, eles não sabem exatamente mais nada a não ser prejudicar a nação, prejudicar o povo, a cultura, rasgar a Constituição, rasgar as leis, né? E mudar isso é uma coisa possível, é bem possível mudar. Começa com você lendo isso aqui, ou comentando, ou dando um like ou um dislike aqui, né? Compartilhando, vendo e lendo os filmes e os livros que a gente indica aqui, porque esse é um canal cultural e a gente aprende muito com a literatura, com os livros, com os filmes, com aquelas pessoas que viveram essa situação e com as notícias diariamente. A gente comenta as notícias aqui, como eu acabei de comentar, o caso do Biden aí, tá? Então, obrigado a você que já se inscreveu nesse canal, acione o sininho de notificações, siga esse canal, porque é um canal cultural, né, como eu disse, e vou deixar esse livro para vocês aí, Cronologia, Psicopatas no Poder, esse aqui, ó, livro O Fantasma da Alvorada, esse livro aqui, ó, Fantasma da Alvorada, Volta à Cena do Crime, esse aqui é uma retrospectiva de 2022 para cá, do que aconteceu e o que trouxe de volta os mesmos sujeitos que já estavam aqui degradando o país e voltaram todos e todos assumiram e ninguém mais tira eles dali. Por quê? Porque o povo não lê essas coisinhas que a gente indica aqui, né? E o filme é um filme até interessante, né? O filme é A Ditadura Perfeita, tá no link do YouTube aqui. Vocês vão ver uma história fictícia, mas de uma ditadura
todos os governos sempre têm esse tipo de coisa, né? Mas esse filme, eu acho que é mexicano, nem sei, mas ele é um retrato da situação que nós vivemos hoje. Meus amigos, era isso por hoje. Peço a todos então que façam isso que eu pedi aí, leiam, vejam o filme, e amanhã a gente volta com mais informações. Boa noite.